Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de assistir pela primeira vez esta obra aqui. No caso, isso é o livro, mas eu me refiro a Cosmos, de Carl Sagan. É a primeira análise, review, resenha, chame como você quiser, de uma série que eu faço aqui no canal e eu pretendo fazer mais vezes. E eu demorei de propósito a assistir essa série, não somente porque é longa, com 13 capítulos, mas é porque eu fiz questão de ler o livro antes. Então, vamos falar melhor sobre esse projeto. Pois bem, a primeira coisa que você precisa entender sobre o documentário, a série documental Cosmos, do Carl Sagan, é que ela é provavelmente a série documental de ciências, de divulgação científica mais importante e influente na história. Não porque exista alguma coisa de muito incrível e único ali em seu teor científico e etc. Mas porque, pela primeira vez, um cientista conseguiu meio que impactar gerações inteiras de pessoas por meio dessa série que entraram no mundo da ciência por causa desta obra. Ou seja, é certamente, assim, não dá para mensurar, evidentemente, né? A gente não tem dados quanto a isso, mas o impacto cultural desta série é tão grande que chegaram a fazer remakes, né? Sobretudo com o Neil deGrasse Tyson, que foi um meio que herdeiro do Carl Sagan, né? E evidentemente que, assim, eu não vi todos os episódios dessas séries mais novas, né? Do Neil, mas eu finalmente consegui assistir todos os episódios da série, que inclusive está no YouTube, e eu vou fazer questão de deixar o link aqui, é gratuito, enfim, eu acho que isso eu imagino já é domínio público há muito tempo, uma vez que esta série foi produzida no final dos anos 70, ela sai em 1980, mas ela foi produzida entre 1978 a 79. E, curiosamente, a esposa do Carl Sagan foi uma das produtoras, em parceria com a TV pública do estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos, etc. Para a época, foi uma das maiores superproduções de todos os tempos. E é por isso que se mantém tão atual, é por isso que o impacto foi tão grande, e é por isso que mesmo hoje, você olhando, assim, é curioso, porque quando você olha com a visão de hoje, assim, para a série, ela parece muito tosca. Assim, os efeitos são muito toscos, enfim, tudo é muito feio, muito ridículo para os padrões de hoje. Mas para a época, para 1980, aquilo foi simplesmente revolucionário. E é por isso que impactou tantos jovens, tantos cientistas e etc. Então foi um feito assim grandiosíssimo do Carl Sagan para a época. Eu sempre ouvi falar da série, só que eu pensava que ela era uma adaptação deste livro. Só que, na verdade, são projetos que desenvolveram em paralelo, de forma que a série é o livro de forma escrita e o livro é a adaptação da série, né? Uma coisa não exclui a outra. Na verdade, eu imagino que os roteiros de cada capítulo, né, que são 13 ao total, foram estruturados de forma que eu imagino que o Carl teve que escrever isso primeiro, roteirizar, né? E desse roteiro ele decidiu fazer o livro, né? E aproveitou esse mesmo roteiro, que já seria adaptado para a série, enfim. Uma coisa meio que viabilizou a outra, né? Então isso é muito interessante porque atingiu duplamente as pessoas, né? Na época eu imagino que muitas pessoas em muitos países diferentes não puderam ter acesso ao documentário, mas tudo que está no documentário está aqui. Então uma coisa é a mesma expressa de maneiras diferentes. O que eu acho muito interessante desse projeto é que, ele não é sobre cosmologia. O Carl é um cara que tem uma sólida formação científica, ele se formou em ciências, depois fez doutorado em astrofísica, enfim, é um gênio, um, um obcecado por ciência, por astronomia e etc. E fica muito evidente, tanto no livro quanto no documentário, a paixão que ele tinha.
Isso é muito bonito, porque mostra que é um trabalho quase devocional. De forma que o Carl talvez seja um dos cientistas mais importantes do século passado, porque é evidente que existe o trabalho de laboratório, de pesquisa, de inovação científica, etc. Mas a verdade é que o trabalho de transmitir o conhecimento científico, ele é tão válido quanto a produção científica, uma vez que uma coisa não existe sem a outra. E nesse sentido, em termos de influência, talvez o Carl Sagan seja o cientista mais influente do século passado. E assim, novamente, chega a ser impressionante a paixão com que ele demonstra pela ciência, pela astronomia. E o livro e o documentário não são sobre cosmologia, é sobre ciência de maneira geral. Todos esses 3 episódios, na verdade, eles são meio que... não existe uma linha definida. É como se fossem grandes ensaios. O Carl fala sobre um assunto e depois ele busca historicamente o precedente disso na antiguidade, e depois ele fala sobre um outro tal cientista que fala sobre uma outra tal coisa. É assim, é muito livre, é muito aberto. E é por isso que é tão prazeroso de ver, porque não é uma coisa rígida, estruturada. O que o Carl queria com isso era, evidentemente, instigar o gosto pela ciência e também não fazer com que isso ficasse algo tão rígido, tão hermético, enfim. E eu acho que ele teve um êxito extremo nisso. De forma que o livro é muito gostoso de ler, mas assim, o documentário me pegou em cheio exatamente porque a produção é antiga, é meio datada, ele tem um certo tom assim de nostalgia. Você assiste, você sente que tá vendo um documentário de fita cassete na escola anos e décadas atrás. Então tem esse gostinho de nostalgia. Eu, inclusive, fiz questão de... eu nem sequer procurei versões deste documentário em inglês, que provavelmente deve ter. Eu fiz questão de assistir na dublagem dos anos 80 aqui no Brasil. Até o dublador, assim, só de ouvir a voz dele você já remete, assim, a certos personagens, a mesma voz. Enfim, tem um tom de nostalgia muito grande, né? Então, o documentário é estruturado em 13 episódios, que você pode assistir meio que de maneira espaçada, ele não tem essa linearidade, ele não tem um rigor cronológico, de forma que é muito gostoso de assistir, muito prazeroso. O problema é que ele tem uma certa linguagem, assim, meio... eu acho que para as pessoas de hoje, acostumadas com o celular, que perderam um senso de foco em um único lugar, talvez seja difícil. A linguagem cinematográfica e de produção de documentário e dessas coisas, antigamente era completamente diferente do que se tem hoje. E os recursos também são assim, eu já citei, mas eles são meio esquisitos, meio antiquados, é meio estranho. Tem momentos, por exemplo, que o Carl, ele supostamente está numa nave viajando pelo cosmos e, assim, aquela expressão, né, cringe, é uma coisa meio vergonha alheia. Mas para o paradigma da época de produção audiovisual, aquilo era fantástico, entende? Então, assim, se você assiste esse documentário de maneira despretensiosa, sem julgamentos, ele é uma viagem incrível. E, sobretudo, se você é um pouco mais velho, não é um adolescente nessa geração, ele fatalmente vai te trazer esse ar de nostalgia pelas razões que eu já citei. Bem, novamente, na minha opinião, esse aqui é o trabalho de divulgação científico mais importante da história, porque, novamente, eu desconheço algo que foi tão influente para tantas pessoas. O Carl, ele faleceu na década seguinte, em 1996, mas, novamente, o trabalho dele, o legado dele, ele foi um cara tão prolífico, né, que ele tem várias outras obras, assim, que escreveu romances, que depois viraram filmes, enfim. Eu desconheço um cara que foi tão influente, que era um cientista, e que depois virou um produtor de documentários, e apresentador, e divulgador científico, e romancista, e autor de livros, e palestrante, enfim, ele fez mais pela ciência do que muita gente que fica no laboratório o dia inteiro. Porque esse aspecto de você inspirar pessoas, instigar a curiosidade, o conhecimento científico,
é tão importante quanto a própria produção científica. E é por isso que o Carl, na minha opinião, é um dos maiores cientistas aí do século passado. E é uma pena que ele não esteja vivo, mas, assim, porque desde a antiguidade isso era concebido de que a imortalidade está nos seus legados, né? Naquilo que você deixa, porque isso não passa, isso perpetua pela eternidade. Da mesma forma que o Carl sempre cita nesse documentário vários cientistas do passado, de forma que o conhecimento que eles produziram está vivo até hoje, influencia a gente até hoje, meio que isso os tornou imortais. E eu acho muito bonito e muito interessante pensar no Carl Sagan da mesma forma. Ele está vivo até hoje, influencia pessoas a fazer ciência até hoje, e novamente é por causa disso que, na minha opinião, ele é um dos maiores nomes da ciência de todos os tempos. Então fica aqui esta homenagem ao Carl Sagan. Fica também aqui a recomendação para que vocês assistam o documentário. E se eu tivesse que dar uma nota, eu daria a nota 9 pro documentário. Ele só não é um nota 10, assim, eu não acredito em coisas perfeitas, mas eu acredito em coisas muito bem executadas. Só não é perfeito esta obra para mim por causa que tem esse aspecto de ser meio datado. Então, às vezes você tá vendo uma coisa ali que é muito interessante, mas na verdade você tá querendo focar ali no que ele tá falando, mas você olha assim e fala, meu Deus, que coisa tosca, entendeu? Mas para a época, esse tosco de hoje era incrível. Então, assim, tirando esses pequenos detalhes, alguns elementos ali da produção que são meio antiquados, a série é quase perfeita, porque ela é muito instigante, ela é muito bonita. Você vê que existe uma paixão muito grande do Carl Sagan pelo que ele está fazendo, pelo que ele está falando. Ele domina plenamente tudo que ele está falando. Conhecimento de física, de biologia, de história, enfim, é um cara que era um polímata e um gênio. Então, fica aí a recomendação. Eu novamente vou deixar aqui embaixo o link para que você assista os 3 episódios que estão aí em domínio público no YouTube. Então é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.